Estamos de volta com o Fast Money desta segunda-feira. A briga comercial entre Estados Unidos e China ganhou um novo capítulo que respinga direto na economia do Brasil. Agora, mais do que prejudicar as exportações brasileiras, o tarifaço norte-americano está fazendo o investidor internacional mudar o jeito de calcular o risco de colocar dinheiro por aqui. A geopolítica entrou no meio do jogo e essa onda de incertezas assusta o mercado financeiro. Eu vou conversar agora com o Marcelo Cabral, gestor de investimentos e fundador da Straiton Capital. Boa tarde, Marcelo. Seja muito bem-vindo aqui ao Fast Money. Bom tê-lo conosco. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Érico. Um prazer estar com você. Prazer é todo nosso. Ô Marcelo, essa questão do tarifaço, ela pode se juntar à questão também da classificação dos Estados Unidos como terroristas, duas facções criminosas aqui no Brasil. Claro, tudo isso causa um temor, né, internacional e a gente tem ali um prêmio de risco no Brasil que acaba sendo muitas vezes avaliado ou aumentado antes do investidor colocar o dinheiro por aqui. Você tem essa mesma percepção? O investidor começa a olhar com mais lupa para o Brasil? É que, sem a menor dúvida, esses desentendimentos diplomáticos entre Brasil e Estados Unidos acabam tendo um reflexo no prêmio de risco atribuído aos ativos brasileiros no mercado internacional. O Brasil está sendo, vamos dizer, prejudicado pelos Estados Unidos com essas tarifas mais elevadas. Mas é importante a gente sempre lembrar que esse tratamento ele também está sendo dado a outros países do mundo. Então, não é algo específico com relação ao Brasil. Os Estados Unidos mudaram radicalmente a política externa no que diz respeito a comércio exterior, no que diz respeito a prioridades geopolíticas. Então, nós temos várias ações da administração Trump que são disruptivas, desde o início do ano de 2025, do ano passado, e isso afeta o Brasil, aumenta o risco Brasil, percebido no mercado internacional, mas isso é parte de um contexto maior de realinhamento geopolítico americano e de uma mudança na política comercial americana para uma políticas muito mais protecionistas. Então, isso muda o jogo de uma certa forma, introduz incertezas, riscos, e o impacto é negativo, sem dúvida nenhuma, para os ativos brasileiros. Agora, Marcelo, se já não bastasse o tarifaço, né, dos Estados Unidos, né, que pode chegar até 37,5% para alguns produtos, as exportações de carne bovina para a China, a carne ficou de fora do tarifaço dos Estados Unidos, é verdade, mas exportações de carne bovina para a China já começam a ligar o sinal de alerta, porque o Ministério do Comércio chinês informou que as compras do produto brasileiro já atingiram 80% daquela cota fixada para este ano. E aí, se você olhar o limite, né, de mais de 1 milhão de toneladas e ele for atingido, o volume excedente será taxado com uma tarifa adicional de 55%. Aí complicou tudo de vez, né? É verdade, isso parece ser uma tempestade perfeita aí para as exportações brasileiras de carne. Mas a verdade é de que o presidente Lula aparentemente conversou com o Xi Jinping ontem à noite, né, e existe uma aproximação comercial entre Brasil e China. Se essa aproximação é positiva ou negativa é uma pergunta muito mais complexa e o longo prazo dirá. Mas a verdade é que a China tem sido uma espécie de buffer, um amortecedor a essas tarifas que estão sendo impostas pelos Estados Unidos. Eu acredito que o Brasil tenha mais chance em fazer uma negociação com relação à carne com a China do que com a administração Trump nesse momento. Marcelo, e o presidente sul-coreano, né, da Coreia do Sul, está aqui no Brasil. E um dos assuntos, né, além de terras raras, enfim, deve ser também a carne brasileira, né? O Brasil, o governo brasileiro, tentando abrir o mercado da carne brasileira também para a Coreia do Sul. Isso pode ser um alívio para o exportador de carne? Pode ser. Se a gente olhar numa perspectiva um pouco mais ampla, Eric, essas exportações de commodities como carne, produtos agrícolas, especialmente a carne brasileira, ela sempre esteve sujeita a barreiras sanitárias, barreiras não tarifárias. Então, é uma negociação difícil, é um produto delicado para a pauta de exportação do Brasil, complexo, e esse tipo de dificuldade sempre vai existir.
seria melhor se o Brasil conseguisse superar essa pauta de exportação ainda muito dependente de produtos do setor primário e passasse a ter uma competitividade comercial um pouco melhor nos produtos industrializados. Mas essa é a realidade das exportações brasileiras de carne, há muitos anos isso já é assim, e o Brasil, ao longo do tempo, tem feito progressos. Há males que vêm para bem, como se diz, não é? Essa fricção comercial com os Estados Unidos, que não é só comercial, ela é geopolítica, na verdade, né? Mas esses desafios que acabam sendo colocados para o comércio exterior brasileiro, eles acabam forçando o Brasil a desenvolver novos mercados, a fazer uma diversificação de compradores. Então, tem um lado positivo isso também, que é força os exportadores brasileiros a abrir novos mercados. Marcelo Cabral, queria muito agradecer a sua participação aqui no Fast Money. Um grande abraço para você e uma excelente semana. Muito obrigado, Eric. Um abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau.